Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, Deus abençoe você, seus trabalhos e esta semana de atividades que estamos a começar. Que a luz de Deus brilhe nos seus pensamentos, palavras e ações. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, rezando com todos vocês da nossa diocese, com os nossos sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas e o povo de Deus, e com você também que nos segue pelas mídias, de perto e de longe. Muito obrigado, Deus abençoe também a semana de vocês que nos seguem, inclusive em outros países. Hoje, 13 de setembro, a igreja faz memória de São João Crisóstomo. Este santo nasceu no ano 349 e morreu no ano 407 da era cristã. Ele faz parte do rol dos chamados padres da igreja. Um grande catequista, pregador, que deixou para nós uma monumental obra de comentários bíblicos sobre a maneira das cartas do apóstolo Paulo. Foi um dedicado sacerdote presbítero em Antioquia e bispo em Constantinopla. Dedicou sua vida ao ensino catequético. Era tido também como boca de ouro, grande pregador. A nossa igreja possui nas suas raízes essas riquezas maravilhosas. Mesmo que nós tenhamos cada vez mais assistido esta brutal investida contra a igreja, silenciosa, através da nova ordem mundial, da New Age, e toda essa manipulação tremenda que ocorre no mundo todo, a igreja vai sofrendo esses baques. Porque essa gente desconstrói a fé, desconstrói os valores, os pilares da família, da fé, da oração, propondo aborto, ideologia de gêneros, comportamentos desvairados. Tudo isso vai influenciando terrivelmente a nossa juventude, os nossos adolescentes e até as crianças. E a gente pode ver todo esse fracasso da ação evangelizadora da igreja na Europa. Isso está chegando aqui no Brasil de forma assintosa. Então muita gente pergunta, e o destino da igreja? O destino da igreja será aquele de cumprir a vontade de Cristo neste mundo, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Vai diminuir? Claro que sim, porque há uma perseguição forte da cultura marxista, ateia, dos meios de comunicação, ateus também, que investem terrivelmente contra a igreja. Mas nós que queremos guardar a tradição da igreja, a sua doutrina, a palavra de Deus, a gente fica tranquilo e sabe que nada neste mundo vai destruir a nossa igreja. Eu estou dizendo isso para alertar a você da importância da patrística, de tudo que esses grandes homens do início da igreja escreveram. É uma tradição muito forte. Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Irineu de Lyon, Santo Atanásio, São Basílio Magno e tantos outros que souberam falar com Deus e deixar tudo isso escrito para nos ajudar na vida espiritual. Nós somos a igreja. A igreja nos ensina cada vez mais, com a sua história, com a sua tradição, as riquezas que as almas tanto necessitam para louvar a Deus, para bendizer a Deus, para conceder a Deus o primado dele na nossa vida e na vida do mundo. Todos esses movimentos ateus, materialistas e dialéticos, contrários à fé, a igreja conhece tudo isso
Nós lidamos com essa gente há muito tempo, com esses pensamentos, isso tudo vai morrendo com os tempos. Eu fico triste quando escuto alguém dizer: minha filha, meu filho começaram a ler Jean-Paul Sartre, Frederico Nietzsche, Spinoza, Karl Marx, começou a ler essas coisas na universidade, está aérea. E agora já mudou o comportamento, já mudou o visual, já não é mais aquela pessoa tão humilde em casa, tão devota na igreja, e agora vocifera que o Espírito Santo não existe, que igreja não existe, que a vida é só aqui, termina aqui. É triste ouvir isso. E eu dizia para aquele pai que me partilhava isso: espera, tudo tem um tempo, tudo tem a hora. Essa festa ateia colocada por esses professorzinhos lacradores de universidade, isso aí é como os coices dos porcos, são curtos, são pequenos, são pequenas alegrias imundas que depois deixa atrás de si o abismo da tristeza, do obscurantismo, do sofrimento. A vida sem Deus, ela é muito triste. Os jovens embarcam nesse ateísmo, renunciando à religião, renunciando aos ensinamentos dos pais, dos avós, mas lá na frente eles vão ver no esgoto que entraram. Essas propostas ateias de universidades não valem nada. Não tem nada de positivo na vida das pessoas, de maneira alguma. A riqueza do pensamento não é esse modernismo. Tudo agora tem que ser moderno, nós temos que adaptar a tudo. Quem diz que esse modernismo, já condenado pelo Papa São Pio X e outros papas, quem disse que esse modernismo é capaz de preencher o espírito humano de sentido? Não é. Por isso nós estamos vendo uma grande leva de jovens, de pessoas voltando à tradição da igreja, lendo a patrística, lendo a vida dos santos, aprimorando a leitura bíblica sem esse viés da exegese ateia, relativista. Estão salvando não só as riquezas espirituais do cristianismo, mas as suas próprias almas. Nós não podemos negar isso. Nós temos que apoiar esses movimentos de oração, de aprofundamento, de estudo. A gente percebe isso acontecendo em tantos lugares do mundo. Tantas pessoas envolvidas nessa busca do estudo e da profundidade da fé. Nossa igreja é linda, mesmo que ela diminua, mas ela nunca será vencida. Mesmo que seus filhos ingratos não zele por ela, mas o Espírito de Deus não a deixará fenecer. E você, católico que ora, que gosta das coisas de Deus, é chamado a ser um arauto da defesa da fé, da promoção da fé através da evangelização, da catequese, dos serviços aí na sua paróquia. Vamos cultivar a nossa fé em profundidade e transmiti-la com fidelidade aos outros. A primeira leitura da Santa Missa de hoje é do apóstolo Paulo, da sua carta a Timóteo. Primeira carta, capítulo 2, de 1 a 8. No final ele diz assim: quero, portanto, que em todos os lugares os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Que belo ensinamento do apóstolo Paulo, nos introduzindo na necessidade da oração. Uma oração alegre, profunda, capaz de tocar as almas, de renovar os corações. A oração está para a vida espiritual, para o crescimento da alma, como o alimento para o nosso corpo. Não importe, prezado ouvinte, se você conhece pessoas, lideranças da igreja, gente que está à frente dos trabalhos da igreja, que não reza,
que não promove a oração, que critica a piedade dos outros, que critica a devoção ao Santíssimo Sacramento, a devoção a Nossa Senhora. Não importa com isso não. Esses já estão na assídia, já perderam o elan espiritual. Comece você a fazer uma experiência profunda de Deus na oração. Procure se informar, ler mais, aprender a rezar. E você que tem vida espiritual intensa e profunda, ensine os outros a rezar. Ensine as pessoas a amar o nosso Senhor, amar a cruz, amar o altar, amar o Santíssimo, amar a Nossa Senhora, a vida dos santos, a Sagrada Confissão. Não importe, prezado ouvinte, se você tem gente contra. Vamos fazer a nossa parte. Deixe aqueles que estão frios, que já não gostam das coisas espirituais, aqueles que imitam missa, imitam orações para cumprir ritos. Deixa de lado. Faça a sua parte. Crie grupos de oração, de vivência, de estudo. Vai estudar Santo Agostinho, estudar Santo Tomás, os grandes santos da igreja, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Vai estudar a vida dos grandes homens da igreja, para você ver como que ao longo da história as pessoas viveram o cristianismo. E se você achar aquela pessoa que diz, não importa quem seja, para que ler essas coisas antigas? Outro dia uma pessoa, não vou dizer quem, dizia, mas pensamentos de Santo Afonso Maria de Ligório precisam ser relidos, porque é de um tempo, é de uma época. E eu perguntei, mas o que você está me dizendo? Agora virou moda a gente questionar os santos, colocar os santos na parede. Meu Deus do céu! Se todos nós vivêssemos os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório e de tantos outros santos, a igreja não seria o marasmo e as dificuldades que nós estamos vivendo agora em todos os cantos da terra. Se todos nós conhecêssemos e colocássemos em prática os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, de São José Cafácio, de São Felipe Neri, de São Francisco de Assis, de São João Maria Vianney, de Santa Catarina de Sena, de Santo Antônio de Pádua e de tantos outros santos que deixaram para nós um patrimônio imenso que ensina o quê? Coisas simples, como rezar, como o apóstolo Paulo está chamando a gente aqui a atenção. Rezar, levantar as mãos e orar, dar graças a Deus. Não tenha medo de ser um católico vivo na sua fé. Procure se informar, reze, busque. Os tempos são difíceis e nós vamos vencer tudo no poder da oração. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com a sua invencível fortaleza. Ilumina nós, sacerdotes, as lideranças, os religiosos, os que se preparam para a ordenação, os nossos diáconos. Encha, Senhor, o teu povo com esses grandes ensinamentos que salvam nossas almas. Amém. Pela intercessão de São João Crisóstomo, venha sobre você e sua família, sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.